Pastor André Oliveira, aplauda o Senhor pela vida do pastor André. Agora fiquei nervoso. Meu Deus, que responsabilidade, né? Como Deus é bom. Nós estamos ali na igreja Atitude na Barra, né? Desde setembro, como pastor executivo da igreja, né? Cuidando da parte de gestão, administração, financeira, toda a parte de expansão missionária também. E o pastor Josué me deu esse desafio. E aí, quando eu achava que o desafio já estava grande, ele falou: vou te dar mais um desafio. Você vai cuidar do Sali, da igreja de Orlando, e vai estar junto com eles nesse discipulado. E eu quero dizer para os irmãos que essa igreja mora no meu coração. E eu quero voltar aqui muitas vezes. E cada vez que eu voltar, ver isso aqui duplicando cada vez mais. Então, quando eu voltar da próxima vez, eu não quero estar nesse lugar aqui, tá? Não estaremos aqui, estaremos num lugar muito maior. Amém? Amém. Muito maior. Para a glória e honra do Senhor. Estivemos ali por 3 anos em Duque de Caxias, onde plantamos uma igreja. Começamos uma história bem parecida com essa, né? Começamos ali com 3 células em 2015. Passamos 3 anos ali, deixamos a igreja com 35 células, com 300 pessoas ali, cuidando. Hoje o pastor Felipe Rangel está nos substituindo lá e Deus nos deu esse novo desafio de estar à frente da parte de gestão da igreja lá na Barra. Então eu trago um abraço da igreja da Barra, nossa igreja mãe, nossa mamãezona, a gente costuma dizer, né? E a gente está muito feliz. Estive aqui 5 anos atrás, estava com o Sally, né? 5 anos atrás, na conferência de pastores e líderes do City Jakes, né? E a gente nem fazia ideia disso tudo que Deus ia fazer, né, Sally? Então, 5 anos já se passaram rápido. Foi 2014, março de 2014, estivemos aqui. E o Senhor já tinha planos maiores para a gente. Deus tem sempre planos maiores para a gente. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Davi, porque eu vou falar sobre a presença de Deus hoje. E como é bom ouvir a canção e falar: meu Deus, é disso que a gente está falando hoje. Falar sobre a presença de Deus, né? Vira para o irmão que está do seu lado e fala: você é a habitação de Deus. Você é a habitação, você é a casa de Deus. Você mesmo, você é a casa de Deus. Esse lugar só se torna a casa de Deus porque você está aqui. Quando você não está aqui, não tem graça nenhuma entrar aqui. Não tem graça nenhuma. Um monte de cadeira, um púlpito, os instrumentos, mas quando você entra aqui, esse lugar se torna a casa de Deus, porque você carrega a presença de Deus. Vamos ler então a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 5, verso 19. Vai lá para o verso 19. Eu vou ler na NVI. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus lhes deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Obras ainda maiores do que estas. Uma das perguntas, irmãos, que mais mexe comigo é como ser cheio da presença de Deus. Como ser cheio da presença de Deus? Sabe, o modelo de Jesus se tornou algo completamente, absolutamente incompreensível para mim. Não dá para entender. Quando você vê a vida de Jesus e tenta explicar, tenta colocar em fórmulas matemáticas, em teorias, em teologias, como explicar a vida de Jesus. Como explicar o que foi a passagem de Jesus. Eu não sei, na Bíblia nós lemos muitas coisas no Antigo Testamento, as epístolas de Paulo, Apocalipse, mas quando você chega no Evangelho, quando você chega em Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vê as coisas incríveis, a vida de Jesus é a coisa mais incrível que já aconteceu na Terra. A vida de Jesus não há comparativo, tinha uma coisa indescritível, tinha algo que acontecia com Jesus, e que ele estava modelando para cada um que dissesse sim para essa convocação, para esse chamado do Pai. Então a vida de Jesus, ao olhar para a vida de Jesus, isso gera em nós um apetite
um apetite, uma fome que nasce, uma fome de Deus em nós. Algo aconteceu com Jesus que Jesus estava mostrando para nós, dizendo: ei, isso é possível para vocês também. Jesus veio com muitas missões, muitas coisas. Ele veio, morreu, ressuscitou, ensinou, mas uma das coisas que ele fez foi vir para nos mostrar: ei, eu sou um modelo. Eu quero que vocês façam assim como eu estou fazendo, da forma que eu estou fazendo. Então eu posso dizer para vocês, querido, eu fui criado dentro de uma teologia, desde pequenininho, em que os feitos de Jesus pareciam inatingíveis. Onde diziam para mim, parecia que aquelas coisas que aconteceram, elas ficaram presas lá nas páginas do Novo Testamento, ou então para os missionários que viajassem para a África, para a Ásia, para lugares assim bem remotos, e aí contavam de milagres, aconteciam algumas coisas diferentes. Eu dizia: tem que viajar então para o outro lado do mundo para acontecer isso. Aquilo tudo ficou preso lá atrás, e algumas coisas ali da vida de Jesus pareciam estar para sempre presas na página daquele livro da Bíblia. E algumas coisas que Jesus dizia, tais como: o Filho do Homem não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. De alguma maneira, um Deus eterno, de alguma maneira um Deus que não foi criado, escolheu assumir a forma de homem, carne e osso. Ele escolheu impor a si mesmo restrições sobre o modo como ele viveria. Então está aqui Deus em carne e osso dizendo: eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada se o Pai não estiver comigo. Eu não posso fazer nada se o Pai não me mostrar antes. Eu não posso fazer nada se eu não ouvir do meu Pai antes o que eu preciso fazer. O próprio Jesus dizendo, e começou a mexer comigo, que a vida de Cristo, na verdade, estava estabelecendo um modelo para nós. A vida de Cristo estava estabelecendo um modelo de como a vida poderia ser para qualquer um que pudesse emular, modelar, copiar a vida de Cristo. Nós temos duas características na vida de Cristo. Uma é que Jesus não tinha pecado. E aí você vai dizer, então, para a mensagem, vamos todo mundo embora para casa, pastor. Porque como é que a gente faz com essa questão do pecado? Temos aqui um problema. Jesus não tinha pecado. Como emular, como copiar, como seguir esse modelo de Jesus, ser discípulo de Jesus, se ele não tinha pecado? Mas deixa eu dizer uma coisa, que do sangue de Jesus não veio para limpar só alguns pecados. O sangue de Jesus não veio só para tirar alguns hábitos maus. Não só uma história passada, um estilo de vida. Não. Tudo foi apagado pelo sangue de Jesus. Tudo foi apagado pelo sangue de Jesus. A natureza da qual veio o pecado é derrotada pelo sangue de Jesus. Você não precisa ficar preocupado com o pecado mais. Então, Jesus cuida do fator principal que o qualifica a carregar uma presença tão extraordinária na terra. Mas ele também está modelando uma vida de qualquer um, que não só não tem mais os efeitos do pecado sobre si, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, mas também ele está nos ajudando a entender, a modelar uma vida de alguém que não tem os efeitos do pecado, mas também que vive na completa dependência do Espírito Santo de Deus. Uma vida que não tem mais os efeitos do pecado sobre si, porque a natureza velha já morreu, isso que tudo se fez novo, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, mas uma vida de alguém que é completamente fortalecido pelo Espírito Santo. E ele ilustrou algo que se tornou disponível a nós, através dele mesmo. Se o diabo tivesse ideia, querido, do que Deus estava fazendo com a morte de Jesus na cruz, ele teria matado cada um daqueles soldados romanos antes de ir para a cruz. É verdade. Porque era o início do pesadelo dele. Porque a morte de Jesus tornou possível que uma geração inteira de novas criaturas pudessem nascer do Espírito de Deus. Todos com acesso ao estilo de vida que Jesus ilustrou. Todos com acesso ao estilo de vida que Jesus veio nos mostrar. Todos. O sangue de Jesus resolveu o problema do pecado. Mas o outro assunto a se resolver é o quanto nós estamos dispostos a viver sob a influência do Espírito Santo. O problema do pecado foi vencido na cruz. Daqui a pouco nós vamos cear. Vamos agradecer a Deus por esse momento do amor, o máximo amor. Depois é o momento da máxima vitória, a ressurreição. Mas depois vem o momento da máxima dependência do Espírito Santo.
está debaixo, fortalecido pelo Espírito Santo. Por exemplo, nós podemos olhar para o livro dos Atos dos Apóstolos, para os Evangelhos, ver na igreja primitiva os caminhos que levaram a milagres e ver Jesus com o poder que Jesus manifestava, como os milagres aconteciam ali. Por exemplo, Jesus está sendo apertado pela multidão, andando pela estrada, conversando com muita gente, respondendo a muitas perguntas, muitas indagações. Eles o comprimiam. Lá em Caxias eu brincava, né? Quem pega o metrô Caxias Central sabe o que é ser comprimido, né? Sair de Caxias é para Central. Ele comprimia. Ele comprimido ali. Uma mulher então consegue tocar suas vestes. Uma mulher consegue alcançar, não a Jesus, mas as vestes de Jesus. Toca no seu manto. E Jesus diz, quem me tocou? E você conhece a história? E Pedro diz, como assim? Quem te tocou? Está todo mundo te apertando. Ele olha ao redor, a mulher está envergonhada, porque ela achava que ele não saberia que poder estaria saindo do seu corpo. Ele não notaria isso. Ele não conseguiria perceber que algo aconteceu. Agora pense comigo, ele consciente da presença do Espírito Santo de Deus. Você tem que estar, para estar caminhando no meio de uma multidão, que está conversando com você, perguntando coisas. De repente você percebe a liberação da presença de Deus de você. Algo aconteceu. A presença de Deus foi liberada. O poder foi liberado. Não que ele estava sentindo falta, porque essa presença foi dada sem medida, mas ele sentiu a liberação da presença, se virou e lá estava ela. E ele não precisou fazer nada, porque ela já estava curada. Ele não precisou dizer nada, perguntar nada. Ele olhou para ela e falou, ei, o que houve? Eu não sei, eu botei a mão. Ele falou, eu sei, eu senti. Saiu algo de mim. Saiu o quê? A presença. Jesus estava encharcado com a presença de Deus. Ao tocar, ela pôde ser curada. Veja, queridos, o quão consciente desse Espírito Santo que foi dado a nós. Ele teve que estar no meio da conversa com outros. Eu me pergunto, como que você deve andar para estar consciente dessa presença de Deus? Jesus foi batizado em água e quando ele saiu da água, os céus se partiram, violentamente rasgados sobre ele. Foi a resposta da oração de Isaías, lá em Isaías 64. Quando Isaías orou e profetizou, dizendo, se rompesses os céus e descesse. E ele rasga os céus e desce. E quando ele sai da água, o Espírito Santo veio sobre ele, na forma de uma pomba. E é interessante porque o Evangelho diz assim, veio e permaneceu. Não só veio e permaneceu. Então nós temos essa figura profunda do Espírito de Deus pousando sobre Jesus e nunca mais saindo. Nunca mais saindo. A Bíblia enfatiza e permaneceu por uma razão, porque Jesus nunca deu razões para aquela pomba sair de sobre ele, para retrair. Ele deixa eu dizer uma coisa é visitação, a outra coisa é habitação. Muitos recebem visitações, momentos de êxtase, de calor, de frio, de chacoalhar, de coisas que são maravilhosas. Eu adoro quando acontece isso. Mas são visitações. Isso acontece em reuniões como essa, em congressos, no meio de louvores. Mas uma coisa é visitação, outra coisa é habitação. A pomba desceu e permaneceu. Ela desceu, ficou confortável, falou, daqui não saio mais. Essa presença agora fica aqui. Fica sobre ele. Ao ponto de ele entrar lá depois na sinagoga e dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu lá no batismo. E ele não vai sair mais. Veja que nós sabemos que somos morada do Espírito Santo. Mas eu penso, ele não permanece assim sobre todas as pessoas. Dentro de nós, sim. Mas sobre, capacitando, trazendo algo diferenciado, não. Ele vive em todo crente. Por uma aliança ele disse, eu nunca mais vou sair. Mas quando Jesus anunciou seu ministério, ele citou Isaías 61 e começou com essas palavras. O Espírito do Senhor está sobre mim. Repita aí no seu lugar. Sobre mim. Sobre mim. Para levar boa notícia aos pobres, trazer liberdade aos cativos, dar vista aos cegos. Meus irmãos, veja só. Ele faz uma declaração completamente corajosa e de fé naquela sinagoga. Uma mulher lhe toca e ela está completamente curada. Sabe o que é o mais interessante? Que a história se espalhou. Sabia que essas coisas de tocar em Jesus se espalhou? Que quando chega no final do capítulo 6 de Marcos, lá no versículo 56, diz assim a palavra de Deus.
E aonde quer que Jesus fosse, povoado, cidade, campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos que nele tocavam eram curados. A história da mulher se espalhou. Todo mundo notou, falou, tem algo nele. É só tocar nele. Tem algo nele, ao entorno dele. Veja, queridos, isso me fascina. Veja, Jesus nunca ensinou para os discípulos que a chave para o milagre era reconhecer a unção de Deus nas suas vestimentas. Não, você não vê Jesus ensinando isso. Na verdade, a história perdura até o dia dos apóstolos. Até o dia dos apóstolos, quando eles pegam pedaços das vestes de Paulo. Vocês lembram disso? Pedaços das vestes que estavam saturadas com a presença de Deus. E aquelas roupas tinham estado na atmosfera de unção. Eles pegavam lenços e aventais de Paulo, colocavam sobre os enfermos, esses eram curados de suas doenças. E mais, espíritos malignos saíam daquelas pessoas. Preste atenção nisso, que eles nunca se incomodaram de ensinar isso. Mas na revelação da natureza de Deus está o convite para uma busca. Convite para uma busca, vivendo em responsabilidade, sim, andando em humildade, sim, mas procurando ver o que Deus quer fazer. O que Ele quer fazer? Mas aqui está Jesus vivendo, com uma pomba sobre os seus ombros. Se vocês quiserem pensar assim, uma pomba que pousou e nunca mais se foi. Pousou e ficou. E aí, veja, para provocar vocês um pouquinho com essa pergunta, como é que você anda por aí com uma pomba sobre os seus ombros para que ela não saia em revoada? Para que ela não voe? Como é que você faz? De repente pomba um passarinho, uma pomba no seu ombro e fala assim, ei, tome cuidado, não deixe ela embora. Como é que você anda? Hã? Você diria como? Com cuidado. Com cuidado é uma boa resposta, mas não é a melhor resposta. Na verdade, a melhor resposta é que a cada passo que você dá esse passo consciente de que há algo sobre você. A cada passo que você dá esse passo consciente de que o Espírito de Deus está ali. Ela está. Não foi do tipo, falando nisso, o Espírito do Senhor está sobre mim, se vocês quiserem, fique à vontade. É um opcional de luxo. Não foi isso que ele fez. É um modelo. Ele falou, é assim que funciona. E ele, na verdade, convida todos nós para aprender como ser habitação da presença de Deus, de um jeito que o impacto da presença dele será tamanho que aonde quer que nós entremos, o ambiente muda. Eu quero te convidar a mudar ambientes, a mudar atmosferas, a mudar culturas. Mas aqui em Orlando é assim, até você chegar. Mas as pessoas são assim mesmo. Não são, não. Não falo direito, mas vai falar. Mas encontra comigo, quer falar espanhol. Está amarrado em nome de Jesus, vai falar em português contigo. Como é que faz, irmão, para não falar espanhol contigo? Alguém me explica. Mas veja que você foi convidado para mudar ambientes. Mudar ambientes. Eu não acredito que seja por acaso. Eu não acredito que seja por acaso que entremos no livro de Atos e nós vemos a sombra de Pedro fazer o que fez. Você já parou para pensar nisso? O texto diz que em Atos 5:14, você que gosta de anotar, diz assim, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, eles eram acrescentados, de modo que o povo também levava doentes às ruas, os colocava nas macas, nas camas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluía também multidões das cidades próximas de Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Você tem coragem de repetir o final desse versículo? E todos eram curados. Veja que não era parte do ensino dos apóstolos. Não era parte do ensino, era parte da liberdade de explorar o que Deus tornou disponível na revelação da sua natureza e de suas obras. E eles pensaram consigo mesmo, moço, tem alguma coisa ao redor daquele tal de Pedro. Tem alguma coisa ali. Vamos nos aproximar. Ele vai passar daqui mais ou menos meia hora, 1 hora.
Estão dizendo que ele vai passar por aqui. Vamos deitar os enfermos aqui e esperar ele passar e vamos ver o que acontece. Vai passar alguma coisa aqui. Vai passar a presença aqui. Vai passar algo que está em torno daquele homem. Vamos ver o que acontece. Vamos ver. Vamos. Eles experimentaram. Foram chegando mais perto. Foram empurrando um pouquinho mais. Vamos ser um pouquinho mais ousados. Vamos tentar pelo menos. E ver o que essa presença faz na minha vida. Ao invés de ficar naquela posição de segurança, dizendo, não, talvez, quem sabe. Senhor, aquela oração meio covarde, o Senhor sabe de todas as coisas. Se quiser curar, cura. Se não quiser, deixa pra lá. Não, eles foram e falaram, quer saber? Pega a dona Joana lá dentro, tá entrevada, põe ela aqui. Pega o moço lá, já caiu perna, que é maravilha, sinal, põe ele aqui. Pega todo mundo que está doença incurável, põe, o homem vai passar. A presença vai passar. Tem algo em torno dele. Irmãos, o que era aquilo? Vejam, ninguém espera que um cristão amargo, ansioso, raivoso, mal-humorado entre numa sala e a sombra dele cure alguém. Espera. Ninguém espera. Por que não espera? Por que você não espera que a sombra dele cure alguém? Porque instintivamente nós sabemos que o que essas pessoas carregam internamente afeta tudo aquilo ao seu redor. Nós sabemos disso. Você sabe quando está perto de alguém ansioso, não sabe? A ansiedade dele externa. Você vê a ansiedade dele. Você sabe quando está perto de alguém amargo. Você olha para o rosto dele, ele é amargo. O ambiente fica amargo. Chegou uma pessoa amarga, o ambiente é afetado negativamente. Você sabe. E alguns de nós, por não ter clara noção como o ambiente nos afeta, personalizamos o que pegamos no ar. Ah, eu sou uma pessoa má, por isso e por aquilo. Você não percebe que aquilo, na verdade, está no ambiente que você está imerso. Está no ambiente. Sabe, algumas pessoas de equipe de oração de igreja aparecem com depressão. Sabe por quê? Porque em vez de orar até a pessoa ser liberta, ela externa, pega aquilo para ela, sai depressiva. Junto com a pessoa que estava sendo orada. Que estava orando por ela. Nós temos que tomar cuidado para esse tiro não sair pela culatra. Você que muda o ambiente, não o ambiente que muda você. É você que muda. E aqui estamos nós, um povo que recebeu o privilégio de hospedar a presença de Deus sobre nós. O que te lembra isso? Jesus fica em pé na proa de um barco, no meio de uma tempestade, e ele fala a palavra paz. E a tempestade cessa na hora. E o que aconteceu? O que aconteceu ali? Ele colocou a tempestade para dormir. Ele acabou com a tempestade. Ele estava dormindo, acordou e falou, aquieta-te, e ela se acalmou. E o que aconteceu? Aconteceu que a realidade interna de Jesus mudou a realidade externa daquele lugar. Tinha uma tempestade acontecendo. O que estava acontecendo dentro dele não era raiva, não era frustração, não era ressentimento, era paz absoluta. Ele era capaz de dormir no meio de um grande conflito. Por quê? Porque o mundo que Jesus vive não tinha tempestade. Ele era capaz de, a partir do reino, para aprender como ter vitórias internas, pessoais, nas lutas da vida. Em 2017 eu passei por uma crise de ansiedade. Quem já passou por crise de ansiedade sabe quão terrível que é. É muito ruim. É muito ruim. A sua mente te domina. Você perde a razão. E eu pedia libertação para o Senhor. Eu dizia, Senhor, me liberta disso. Ora, bolas, eu sou um pastor, um pregador, como pode estar acontecendo isso comigo? E o Senhor, um dia, nas minhas orações, clamando, Ele falou comigo assim, você tem algo dentro de você. Qual é o seu problema? Eu falei, Senhor, o meu problema é que o meu peito começa a acelerar, e eu começo a achar que eu estou tendo um troço, e eu tenho que ir para o hospital, e eu tenho que ouvir o médico falar para mim que eu não estou infartando. É isso o meu problema. E ele falou para mim, cada vez que você sentir seu coração batendo, eu quero que você me louve, agradeça, porque eu é que faço seu coração bater. Amém. E aí, irmãos, eu pude obter libertação naquele dia, porque eu comecei a sentir, eu falei assim, glória a Deus pelo meu coração. E quando eu disse glória a Deus pelo meu coração, aquilo largou de mim. E aquela coisa que estava dentro de mim, que foi a paz que Jesus colocou dentro de mim, pôde vir para fora. E aquele dia eu comecei a experimentar o que era ter do lado de fora aquilo que estava do lado de dentro. Você precisa aprender, querida, a vencer essas lutas da vida. A luta da vida começa dentro de você.
A mente transformada não é apenas para pensar em respostas bíblicas para questões profundas. É para pensar sobre a perspectiva de Deus. É ver através das lentes de Deus. Seu mundo é diferente desse aqui, o mundo de Deus. Esse Jesus vê o poder, o potencial de um momento. Jesus consegue ver um homem quebrado, humilhado, pescador, raivoso, impulsivo, chamado Simão. Ele vê o potencial e então com uma palavra profética ele chama aquele homem de rocha. E diz, o seu nome agora é Pedro. Mudou. Eu vejo, eu sei o teu potencial. E ele nos vê, querido, antes de chegarmos, antes de você chegar aqui, antes de você entrar por essa porta, ele já estava te vendo. Ele já estava vendo o teu potencial. Ele estava vendo por trás de todos os problemas que você carrega, de todas as dúvidas, de todas as questões. Ele estava dizendo, querido, você na minha mão, você vai virar uma bomba atômica. Eu passo com você porque eu sei, porque eu te criei, eu sei o teu potencial. Não se trata de pensamento positivo, mas ele fala e traz realidade do seu reino para o nosso ser. Interessante que em João 16 ele está falando com seus discípulos, ele diz, eu tenho tanto mais para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. E o que significava aquilo? Que era muito complicado para eles entenderem? Não. Mas quando ele falava, ele liberava a mente. Se elas foram liberadas prematuramente, elas não são bênçãos. Quantos aqui entendem que se a bênção chegar antes da hora, na verdade ela não é tão bênção assim? Pega um adolescente, dá uma chave de um carro para ele. Vai ver, ele vai achar a bênção na hora. Mas depois ele pode bater com o carro. Então é uma tragédia. A bênção tem que vir na hora certa. No timing certo. Não na hora que você quer. Mas você também tem que buscar uma maturidade. Crescer. E dizer, Senhor, eu quero carregar a tua presença. Para conseguir liberar essa presença onde eu estiver. Eu não quero simplesmente ser água parada. Eu não quero ser tanque de Betesda. Para de vez em quando ter um anjinho ali que balança, ter um milagre. Né? Se não for agora, volta domingo que vem, talvez. Eu quero ser o rio de Ezequiel. Que sai do trono da glória de Deus e a presença vai entrando. Onde for, vai mudando tudo. É isso que eu quero. Em nome de Jesus. E aqui estamos nós. Nós ganhamos esse privilégio. Nós nascemos de novo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é presente em nossos corações. Isso é muito profundo, eu diria, isso é incompreensível. Difícil de entender. Então ele nos move para um lugar onde ele nos dá um modelo através de Jesus e dos apóstolos, de Pedro, de Paulo, um modelo que significa ser a habitação da presença de Deus. De forma que a presença deles em qualquer lugar mudava o ambiente. Carregar a presença deles. A presença de Deus é maravilhoso. Mas cuidado, querido. A presença de Deus tem que ser carregada de forma apropriada. Lá no Velho Testamento tentaram carregar a presença de Deus num carro de boi. Colocaram a presença de Deus, a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, sobre um carro de boi. Ao tropeçar uma das vacas, dos bois daquele carro, alguém botou a mão e faleceu. Morreu, foi fulminado. Davi não entendeu nada. Ele volta lá na lei, começa a ler, fala, o que eu fiz de errado? E quando ele percebe o erro dele, ele fala, tá aqui. E Deus estava mostrando lá na lei, e fala assim, a minha presença nunca vai ser carregada sobre coisas. A minha presença tem que ser carregada sobre pessoas. Tem que colocar no ombro. É sobre você que eu quero estar. Não fique achando que a minha presença está nesse lugar. A minha presença está sobre você. Aí a arca, quando jogou nos ombros aquelas varas, e a arca foi andando, eles começaram a louvar. O tabernáculo de Davi foi colocado, ao ponto de Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, dizer, eu estou com saudade daquele tabernáculo. Que é aquele lugar onde vocês carregavam a minha presença em vocês. E não em lugares, não em coisas. Então não se apeguem a lugares. Não se apeguem a coisas. Se apeguem à presença de Deus. Sabe, querido, quando você é criança e o pai chega e de repente ao chegar aquele ambiente é recheado de alegria. E isso é para mim um dos momentos mais gostosos. Quando eu entro de casa, minhas crianças correm, uma agarra na perna, outra agarra na outra, eu vou andando, carregando os dois. A mais velha tá difícil, tá com 10 anos, eu vou tentando. E eles vão brincando com eles. E o ambiente estava de um jeito, mas chegou o pai. Agora o ambiente ficou alegre. A diferença é que quando Jesus chega, o ambiente muda de natural para sobrenatural. Não é só a alegria que chega. A alegria também chega, mas o natural sai para dar lugar ao sobrenatural. Então, quando uma pessoa ansiosa está na sala, você consegue perceber a ansiedade naquele lugar. Então, aquilo que você está mais consciente, tem maior percepção,
é o que se torna atmosfera ao seu redor. Então o que acontece se nós tomarmos algum tempo para nos tornarmos conscientes do Espírito do Senhor sobre nós? O que acontece? Uma médica da Califórnia estava operando um braço que tinha sido infectado por uma bactéria muito agressiva. E aquela bactéria, ela comia os tecidos de forma tão rápida que era possível ver a pele saindo do lugar. E ela correu para a emergência. Quando eles viram aquilo, correram para a sala de cirurgia. E aquela médica tentando cauterizar aquilo, parar aquela infecção, e não conseguia, aquele negócio crescendo. Ao ponto deles olharem uns para os outros e falarem assim, vamos ter que amputar o braço dela, para ela não morrer. E de repente ela para, e ela conta no testemunho que ela começou a ficar consciente da presença de Deus sobre ela. E ela soltou os instrumentos e falou, para um pouquinho. E ela começou a falar, Senhor, a tua presença está sobre mim. Quando ela olhou para aquele braço, a ferida começou a voltar. E ela começou a observar que as bactérias morreram e a ferida começou a cicatrizar bem na frente dela. Porque a presença de Deus está ali. Você precisa da presença de Deus. É disso que você precisa. Mais do que qualquer coisa. Sabe, toda vez que você recebeu notícia ruim, não importa de onde veio. Você veio do jornal, das mídias sociais, da sua família, não importa. Lute para manter a consciência do Espírito de Deus sobre você. Para que a minha consciência da presença seja maior do que o problema que eu ouvi. Se eu conseguir isso, então eu faço parte da resposta para aquele problema, ou diretamente ou indiretamente, como intercessor. Então eu vivo como? Eu não vivo em reação ao mundo das trevas. Sabe? Um dos maiores problemas de um ministério é quando os ministérios são projetados para agir em reação ao poder das trevas. E se eu vivo em reação ao poder das trevas, então o diabo ganhou o papel de determinar a minha agenda. Ele não é digno. Ele não vai escrever a minha agenda. Eu não vivo em reação a ele, porque Jesus é o meu modelo. Não fico esperando o problema chegar para eu reagir. Não, eu chego e já resolvo o problema. Eu vivo em resposta ao meu Pai Celeste. Lembra do texto inicial? Eu não posso fazer nada se o Pai não estiver comigo. Se o Pai não falar comigo antes. O Filho não pode fazer nada se o Pai não estiver com ele. Não podemos nos esconder, querido, atrás de uma mentalidade covarde. Não, somos guerreiros da esperança. Somos militantes com propósitos do céu. E o nosso propósito não é ser resgatado. O quanto mais a igreja notar quem ela é, o corpo de Cristo, menos ela precisa ser resgatada. Ela não precisa ser resgatada, precisa ser usada. O evangelho é eficiente ou não é? Então Jesus ilustrou alguma coisa que transformava o ambiente, qualquer lugar que ele fosse. Precisamos praticar isso. Fique consciente da presença de Deus sobre você. Comece a influenciar ambientes em que você entra. Então, se você vai entrar em algum lugar e você sabe que ali tem influência do mal, ali, pare do lado de fora, 15 minutinhos, ore ao Senhor, até que você seja consciente da presença de Deus sobre você. Experimente e entre lá, para você ver. Faça um experimento. Ah, pastor, eu tenho medo de não ser zeloso. Ah, pastor, eu tenho medo de fazer coisa da minha cabeça. Deixa eu te contar uma história, querido. Um pastor não sabia se ele devia escrever um livro ou não. Ele era um escritor, escreveu vários livros. Mas esse livro em particular, ele falou, não sei se eu devo escrevê-lo agora ou não. Então ele começou a orar. E ele falou, Senhor, eu preciso saber se eu vou escrever esse livro ou se eu não vou. E ele passou um ano orando. E ele falou, Senhor, você não vai me responder se eu preciso escrever esse livro ou se eu não preciso? Ele continuou orando até que um dia, muito tempo depois, Deus falou com ele e falou assim, meu filho, quando você não tiver um não, você tem um sim. Se você não tiver um meu não, você tem o sim. Fica tranquilo. Lembra de 1 Coríntios, 2 Coríntios 1:20? Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado para nós, para a glória de Deus. Então, se você é um pai ou uma mãe e você está com seus filhos numa sala e eles estão ali com os brinquedos espalhados, você não fica o tempo todo isso, brinca, agora pega. Não, você deixa eles brincando. Você não fica, brinca, agora monta, agora cola essa peça nela. Não, você não faz isso. Você faz? Eu não faço. Eu deixo eles brincando, são os meus filhos. Eu gosto de observá-los brincando. Mas se eles levantarem para mexer na gaveta de talheres, eu falo, opa! Aí não. Aí machuca. O nosso pai que está no céu gosta de ver os seus filhos brincando. Mas quando a coisa fica feia pro teu lado, ele sabe de te encontrar. Ele fala, não, aí machuca, filho. Aí machuca.
Mas eu gosto de ver vocês experimentando a minha presença. Experimentando esses brinquedos que eu dei para vocês, esses dons que eu derramei sobre vocês. E se deleitar na minha presença. E se for perigoso, fiquem tranquilos. Eu sou o Deus que cuida de vocês. O guarda de Israel não pisca. Ele está olhando para você. Ele está de olho em você. Veja, querido. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra naquele local. Atos 16:6. Chega uma hora que o Espírito Santo fala, não, aí não. Aí não. Vocês vão morrer aí. Meu propósito é esse. Vai por aqui. Eu cuido de você. Pode deixar que eu cuido. Por aí não, disse o Espírito. Então você começa a experimentar o que é carregar essa presença em sua vida. Não tenha medo. Seja ousado. Seja ousado. Pode ser ousado. Pode experimentar, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Então, se você vai entrar em um ambiente, tenha certeza de que a presença de Deus está com você e algo ali vai mudar. Algo ali vai mudar. Mateus 10, verso 7, verso 8, diz do seu discípulo: o reino de Deus está próximo. Ou seja, está pertinho, está ao alcance. Faz assim que você alcança. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Esse verso aqui é tão claro. O que Jesus quer que façamos com a nossa vida. Muitas pessoas pedem para a gente orar para elas porque elas não sabem o que vão fazer das suas vidas. Pastor, ora por mim. Não sei se é o caso se eu comprar uma bicicleta. Ora por mim. E eu digo, eu sei o que Jesus quer que você faça. Está aqui, está no texto. Cure os enfermos, purifique os leprosos, expulse os demônios e ressuscite os mortos. Aí ele diz assim, mas eu não sei se eu viro um missionário ou se eu viro um professor da escola ministerial. Eu digo, escolha um desses e pronto. Aí cura os enfermos, expulsa o demônio, purifica os leprosos, ressuscita os mortos. Ah, pastor, mas eu não sei se eu caso ou eu fico solteiro. O que você quer? Eu quero casar. Então casa. Aí cura os enfermos, expulsa o demônio, purifica os leprosos, ressuscita os mortos. É engraçado que a gente acha que a nossa agenda muda o reino de Deus. E que o lugar que você mora muda o reino de Deus. Se você é casado ou solteiro, muda o reino de Deus. Se você escolhe ser advogado ou médico, muda o reino de Deus. Não muda. Não muda. Você faz as suas escolhas. Pede a bênção do Senhor sobre a sua vida e cura os enfermos. Expulsa os demônios, ressuscita os mortos e purifica os leprosos. Foi isso que Jesus falou. Veja, o Evangelho de Lucas coloca de um jeito que eu gosto mais. Em Lucas 10:5 ele diz assim, quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz essa casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Reparou? A paz de vocês. Então, se você declarar paz sobre algum lugar, você tem que estar trazendo paz. A paz de vocês. É que vocês carregam. Repousará sobre eles. Se não, ela voltará para vocês. Isso é fascinante, porque Lucas 10 e Mateus 10 é um encontro, uma prévia. É uma preleção de Jesus com o seu time. Ele junta o seu time num lugar, ele está para enviá-los de 2 em 2 e ele passa informações secretas. Ó, esse é o segredo para você romper. É o segredo para sua virada. Você pode imaginar ele lá sentado tomando nota? 72 lá falou, eu vou enviar 2 a 2. Anota aí, hein? É o pulo do gato. É o pulo do gato. O que eu faço? Quando vocês entrarem numa casa, diga oi. Só isso? Paz. É o shalom. É o oi deles. Você acha que shalom é o quê? Palavra mágica? Shalom é oi. Paz. Quando entrar numa casa, digam oi. Aí eu fico imaginando Pedro cutucando o João e falando assim, eu não pergunto. Se você quiser, você pergunta. Eu não sei o que o João está falando, mas é isso que ele está querendo dizer? Eu falei, entra lá e fala oi. E olha só, é a virada? Eu não acho que eles tinham a mínima ideia do que Jesus estava falando. Jesus diz assim, quando está numa casa, diga shalom, diga paz. Saúdem a casa. Diga, tudo bem, gente? Como é que tá? E eles vão... Sabe o que eles fazem? Eles fazem exatamente isso. Eles vão de 2 em 2 para a cidade. Entram numa casa e falam, oi, tudo bom? E dão um sorriso. E de repente o ambiente daquela casa muda. E de repente o demoniado é liberto. E alguém está entrevado na cama, levanta. E eles voltam. E no versículo 17, 72 voltaram alegres, dizendo, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. O que vocês fizeram quando chegaram lá? O Senhor mandou, falamos oi.
Entramos e falamos shalom. Veja se há alguma semelhança nessa história de Gênesis 8. Depois soltou uma pomba para ver se tinha águas diminuído sobre a face da terra, mas a pomba não encontrou lugar para pousar. Os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca, para Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba, trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias, soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Então esperou outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Bem lá atrás, que é de Gênesis 8, bem lá atrás, a pomba tem procurado lugar para pousar. Ela fica procurando lugar para pousar. A pomba, a presença está em você, numa medida ilimitada. Porque você, através de você, a presença é liberada para encontrar lugares para pousar. Se ela não encontrar lugar para pousar, ela volta. Mas você tem que liberar. Você tem que chegar. Uma vez eu fui para o pastor Josué, na casa de uma pessoa que tinha perdido a sua mãe. Eu falei, vou aprender com o pastor Josué como é que faz, né, nesses momentos difíceis. Ele chegou. Sabe como é que ele chegou? Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Eu fiquei olhando e falei, pelo amor de Deus, o pastor Josué tá maluco. O que eu tô fazendo? E aí, querido, tudo bem? Oi, tudo bom? Não te conheço, qual é o seu nome? Eu falei, meu Deus do céu, a mulher tá morta lá dentro. Eu tô fazendo isso. Daqui a pouco eu olhei, aquele ambiente de velório não era mais um ambiente de velório. Glória a Deus. As pessoas já estavam sorrindo e contando história, lembrando da moça que tinha morrido e tal. E ela era bacana, não sei o que. Lembra dela? Pô, o senhor, poxa, bacana demais. Eu lembro do senhor com ela, o senhor cuidava dela, o senhor era muito legal. Poxa, agora ela está num lugar muito melhor. Irmãos, ele transformou um velório num lugar de riso. Porque chegou a presença com ele. Aquele dia eu aprendi, falei, quando eu chegar num lugar de choro, eu tenho que chegar com riso. Não desrespeitando as pessoas, mas trazendo uma atmosfera diferente. Amém. Veja, queridos, o Espírito do Senhor sempre está procurando por pessoas para ele pousar. Não pessoas dignas no senso de não terem pecado, serem perfeitas, vão hospedá-lo assim que aparecer. Não. Mas ele está procurando. Ele quer pessoas. Pessoas que estão famintas, pessoas que estão sedentas. Pessoas que querem experimentar essa paz de verdade. Essa atmosfera de verdade. O meu sogro foi o último a se converter na casa da minha esposa. E a minha mãe, né, ela sempre dizia para ele, seu Gilberto, você precisa se converter. Ele dizia assim, eu sou abençoado por tabela. E pior que era mesmo, porque a esposa era crente, as filhas eram crentes, a atmosfera da casa dele era a atmosfera de quem era crente. E ele era abençoado sim, porque ele estava num lugar onde 3 pessoas carregavam a presença de Deus, só faltava ele. Ora, como não ser abençoado? Mas as coisas melhoraram muito quando ele se curvou aos pés do Senhor. Ele disse, naquele dia eu não pude mais suportar. Eu falei, eu tenho que me entregar hoje. E eu acho que a sala, eu acho que tu estava pregando, moço. É. E a sala estava gelada lá no sítio Santo Agostinho. Gelada. E ele queimava 40 graus. Eu olhava para ele, fazia assim. O Espírito do Senhor agarrou e pegou de jeito. E a casa hoje é totalmente completa com a presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia só mais uma passagem hoje. E aqui é quando eles aprendem o que significa entrar numa casa e liberar a paz sobre eles. Quem me dá mais 5 minutinhos? 5, 10, 15, 20, 25. João capítulo 20. Você precisa entender isso, que você está dando uma comissão para você. Você agora vai liberar a paz onde você entrar. Vamos entender como é que faz isso. Então Jesus vai mostrar agora. João capítulo 20, verso 19. João 20, 19 diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, domingo, né, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Mesma coisa que tinha mandado os discípulos fazer nas cidades, né? Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou,
eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Veja que Jesus entra na casa, libera a paz e diz, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. 1 João 3 diz que nós fomos enviados para destruir as obras do diabo. E agora Jesus foi enviado para destruir as obras do diabo. E agora Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então você foi enviado para destruir as obras do mal. Eu tenho que dizer para vocês hoje que onde vocês tocarem, deve haver pessoas sendo libertas. Amém. Porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E quando Jesus enviou eles, Jesus soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. O que Jesus está dizendo aqui? Ele ilustrou aqui, nesse ato, Mateus 10, Lucas 10, Gênesis 8, tudo junto. Tudo junto. Paz, a pomba chegando sobre eles, ele amarrou o propósito de Deus no Antigo Testamento, profetizado em linguagem visível ao Novo Testamento, onde Jesus estava levando uma nova geração de pessoas que mudariam o curso da história do mundo. Ele deu as instruções de como fazer o ministério. E depois que ele ressuscitou dos mortos, ele agora tem pouco tempo para aparecer a eles. E falam com eles, e é isso que ele queria contar para eles. Com pouco tempo para falar alguma coisa para eles, o que ele escolhe fazer? Paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu sei que ele diz assim, paz. E eles continuam atemorizados. Percebe, eles estão presos, estão trancados, e de repente aparece alguém. Não ajuda muito a tirar o medo, né? Aparece uma pessoa no meio, né? Paz seja convosco. E eles não entendem nada. Eles olham, ele mostra a mão, mostra o lado, eles reparam, é o Senhor. Então ele fala de novo, ele fala, paz seja convosco. Veja que eles não estavam prontos para receber a paz. Mas quando eles percebem que é o Senhor, ele agora libera novamente a paz. Paz seja convosco. E ele sopra sobre eles. Recebam o Espírito Santo. Eles são transformados para sempre. Por quê? Ele estava modelando ali. Esta é a vida. Você se faz habitação da pessoa do Espírito Santo. E agora você o distribui. Porque a pomba está sempre procurando um lugar para pousar. Essa é a vida de quem segue a Cristo. Não se trata de dons. Eu adoro os dons. Eu amo os dons. Eu amo quando o Senhor nos usa de uma maneira específica. Mas essas coisas são secundárias. Se trata aqui de dar lugar a uma pessoa. A pessoa do Espírito Santo de Deus. Quando lemos os livros históricos, os nossos heróis da fé, Gideão, Sansão, Davi, você olha aqueles camaradas, todos eles têm um ponto de virada na sua história, onde eles de repente se tornam conscientes de que o Espírito do Senhor está ali com eles. O Espírito do Senhor os possui, enchendo eles, fortalecendo eles, possuindo para mudar o curso da história. Muitos passam suas vidas procurando por significado, buscando mais unção. Todas essas coisas são boas. Outros vão atrás de conquistas. Todas essas coisas têm o seu lugar. Tudo tem o seu lugar. Mas todas elas são secundárias. Todas elas. Quando nos comparamos com o aprendizado de ser uma pessoa sobre quem o Espírito repousa e permanece. Repousa e permanece. Uma das histórias mais fascinantes para mim na Bíblia é quando Moisés é chamado por Deus. Lá na sarça ardente. E Deus dá para ele aquela missão. Você vai libertar o meu povo do Egito. E Moisés faz uma pergunta para ele, uma ótima pergunta. Ele diz assim, quem sou eu para liberar o povo? Para liderar o povo? E Deus responde para ele assim, certamente eu estarei com você. Pense em Moisés nessa hora, irmãos. Eu acho que Deus não quer responder a minha pergunta. Ou será que eu fiz uma pergunta boba? Será que eu fiz a pergunta errada? É o tipo você perguntar, o que você quer para jantar? O outro responde, eu comprei uma casa. Não tem nada a ver. Quem sou eu? Ele responde, certamente estarei com você. Não. Você não entendeu. Eu acho que o meu hebraico está meio encalhado. Quem sou eu? Deus responde, certamente eu estarei com você. Eu estarei com você. O mais importante é que não era quem Moisés era. O mais importante é que Deus queria que ele soubesse o valor da presença. O valor da presença. Quando Moisés diz, quem sou eu? E Deus diz, certamente estarei com você. Ele está dizendo, Moisés, você é o cara que eu gosto de estar junto. Você é o cara que eu gosto de andar junto. Eu vou estar perto de você. Eu serei visto em você.
seria observado em você. Eu não consigo pensar, irmãos, num desejo maior. Eu não consigo pensar num desejo maior de ter Deus sendo visto em mim, através de mim. Deus disse: ei, quem sou eu? E Deus fala: ei, não importa quem você é, eu gosto de andar contigo. Onde você vai, eu vou. Onde você entrar, eu entro. Quando você liberar a paz, essa paz vai. Quando você declarar algo de bom, eu vou junto. Eu estou ali junto com você. Deus tem levantado pessoas que não têm estudo teológico, às vezes não cantam, não sabem pregar, mas a única coisa que elas têm é que Deus gosta de passar tempo com elas. Deus gosta de passar tempo com você? Aparentemente isso é bastante, né? Deus gosta de passar tempo contigo. Sabe o que o diabo diz? Se você não for para o seminário, se você não souber ministrar louvor, se você não for ágil com as palavras, você não tem utilidade para Deus. Isso é o que o diabo diz. Mas Deus me mandou aqui nessa manhã para dizer para você que Ele gosta de passar tempo com você. Isso é o bastante. Nada mais. Sem mim, nada podeis fazer. Vamos ficar de pé. Então vamos orar por pessoas aqui nessa hora. Ele pediu para ministrar um louvor nesse final. Eu queria que, antes da gente orar por você, eu queria que cada um encontrasse uma dupla e orasse um pelos outros. E quem está do seu lado aí? Ah, mas não conheço. Vai logo se apresentando, quebra o gelo. Eu queria que você orasse por aquele que está do seu lado, liberando a presença de Deus sobre a vida dele. Diga para ele assim: eu libero a presença de Deus sobre a tua vida. Deus está nos convocando a um lugar de consciência contínua da presença do Senhor. Existe algo que dá a respeito disso, algo em ser uma pessoa que Ele gosta de passar tempo junto. Ore, querido, ore pelo seu irmão que está do seu lado. Eu provei
neste lugar. É o desejo do meu coração, cheio de vontade.